Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 9, do versículo 43 ao 45. Naquele tempo todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus hoje está nos apresentando o mover das nossas vidas. Aqui ele ficava admirado do que Jesus tinha feito, dos milagres, do que tinha acontecido, mas Jesus prevenia o coração de todos sobre as provações, sobre as dificuldades, sobre a mão dos homens que ferem aqui neste mundo, como ferem o coração, como ferem os sentimentos, as bocas, as palavras, como Jesus passou no Calvário. Ele pegou a sua cruz, cuspiram, maltrataram, zombaram. Querido irmão, Jesus diz: este mundo havereis de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. Jesus estava nos preparando para que nós teremos provações, nós teremos dificuldades. A questão é como que eu encaro essas dificuldades, a questão é como que eu encaro essas provações. O nosso diário bíblico diz assim: da mesma forma isso pode acontecer conosco. É muito fácil querer seguir Jesus, que realiza curas e milagres, que se transfigura no Monte Tabor e que é ressuscitado dos mortos. Mas são poucos os que querem continuar seguindo o Senhor até o Calvário. Vamos lembrar aqui, Jesus disse: quem quer me seguir, pega a minha cruz e siga-me, né? São João da Cruz nos ensina que aquele que não quer abraçar a cruz de Cristo, não quer a glória de Cristo. Ou seja, ser cristão é saber abraçar a cruz e enxergá-la como um tesouro que nos conduz ao céu junto de Deus. Querido irmão, com esse mover, com esse entendimento, o que o texto diz para mim? Será que não é o momento de eu começar a entender com sabedoria o querer de Deus para a nossa vida? Diante das provações, diante das dificuldades, diante dos milagres, diante de tudo que acontece na nossa vida, eu compreender que o que eu tenho que ganhar é o céu. Se eu estou passando por uma enfermidade, mas eu desejo a cura, eu quero a cura, e diante daquela cura, diante daquele mover, diante daquela enfermidade, eu vou provando do amor de Deus, os cuidados dele, o querer dele. Deus quer nos curar, mas ele quer a nossa salvação. Se o meu coração se abre para a graça, se o meu coração compreende que eu tenho que pedir perdão naquele momento, se o meu coração compreende que a unidade da minha família está em torno daquela minha provação, eu começo a enxergar, diante de todo o mal que o mundo me ofereceu, do que eu comi, do que eu bebi, do que eu me estraguei, do que eu me maltratei, como diz o nosso querido Padre Léo, né? A enfermidade que eu tenho adquirida foi por causa dos meus vícios, foi por causa daquilo que eu usei, foi por causa daquilo que eu comi, sabendo que não era bom, e eu continuei, eu exagerei, eu judiei-me, né? Então, assim, quando nós temos esse entendimento, nós compreendemos que a maior graça é chegar ao céu, como tem corações que no momento da sua penúria, no momento da sua dor, ganha salvação, e essa pessoa vai numa santidade tremenda, porque ela pede perdão, porque ela perdoa, porque ela busca a graça, ela compreende, ela se aproxima de Deus cada vez mais. Como tem pessoas que falam assim: nossa, é um castigo de Deus, Deus está querendo que eu sofra. Não, meu irmão, compreenda uma coisa: Deus não quer que ninguém sofra, mas Deus sabe que neste mundo, aqui como diz Jesus, a mão humana é terrível. O querer humano é terrível, a concupiscência por pecado é terrível. E quantas coisas nós adquirimos por nossa livre escolha e queremos culpar a Deus. Ah, mas né, tem casos que já acontece de nascença, mas e aí, irmão, será que a minha descendência,
o meu orgulho, a minha ira, a meu ódio, a minha raiva, os meus vícios não interferiu na criação de Deus? Será que não interferiu no momento do nascer, no momento que eu fiquei nervoso, no momento que eu fui agredido, no momento que eu fiz uso da cocaína quando estava grávida, no momento que eu fiz tantas coisas erradas e continuo ainda culpando? Irmãos, é como aconteceu no país, né? Queremos culpar, talvez nós enxergar a graça maior, que é Deus que caminha conosco em todos os momentos da nossa vida. E você vai começar a entender que eu começo a tirar a graça de todas as coisas deste mundo, porque eu sei que o céu é o meu destino. Porque eu sei que lá eu vou alcançar a graça eterna, a paz eterna, a cura eterna. E aí um coração vai começar a pegar a sua cruz, abraçá-la e dizer: Senhor, a minha vida está em tuas mãos. O que o texto me leva a dizer a Deus? Senhor, hoje tudo que eu faço, tudo que me acontece, eu peço que a sua mão poderosa age em minha vida. E aceito tudo, Senhor, que for de seu querer. E eu renuncio diante de todo o mal, que eu consiga enxergar a graça, porque diante de todas as coisas ruins, o Senhor traz coisas boas. O Senhor transforma-as em coisas boas. O Senhor faz mudar tudo que é errado para a graça santificante. Todo o mal que nos oferece para uma graça santificante. Ali naquele momento do Calvário, ali, irmãos, vamos olhar com os olhos da fé? Simão de Cirene carrega a cruz com Jesus. Como que você enxerga aí? Jesus foi ajudado? Deus foi ajudado? Vamos enxergar com os olhos da fé? Eu fiz esse momento do Calvário, a encenação, e eu fui Simão. Naquele momento que eu abracei a cruz com Jesus, eu comecei a chorar. Porque eu entendi assim que não era eu que estava ajudando Jesus a carregar a cruz. Era Jesus que pegou e abraçou a minha cruz, porque ele não tinha pecado. E eu comecei a chorar porque eu comecei a entender com os olhos da fé. Então, irmão, quando você enxerga com os olhos da fé, você enxerga diferente. Não é Simão de Cirene que carregou a cruz para Jesus. Era Jesus que estava carregando a cruz de Simão. Simão simplesmente ajudou ele a carregar, abraçou a sua cruz. Jesus abraçou a nossa cruz. Ele não tinha pecado. E ele morre pelos nossos pecados. O sangue é pelos nossos pecados. Então, em nenhum momento, irmão, nós estamos carregando a cruz de Jesus ali com Simão. Nós estamos abraçando a nossa cruz. Abraçando o que o mundo nos ofereceu. A ira, a raiva, o ódio. Mas sendo lavado e purificado com a graça maior, que é a vitória além de todo o mal. A vitória com Deus é assim, irmão. Com os teus olhos ainda fechados, fala: Senhor, a maior graça é conseguir enxergar, diante de todas as situações, de provações e dificuldades, a tua mão poderosa agindo neste momento, agindo em todos os momentos. É quando você consegue presenciar o milagre. Glória a Deus, irmão. Quantas almas se voltam para Deus, mas quando a pessoa fica só no milagre, ela não entende que depois ela vai morrer. E ela não entende que a maior graça é a salvação da alma dela. E que ela pôde provar nesse calvário da vida a maior prova, que é a presença de Deus curando. Mas depois, como nós vemos, irmãos, as curas e os milagres não ficam aqui porque nós vamos morrer para ir para a graça. Então eu recebo a cura, mas eu não quero ter a morte para ir para a vida, né? Quem entende, quem é cristão, quando eu morro, eu não morro. Eu vou viver eternamente. Então a maior graça é a vida eterna. Mas lógico, irmão, Deus nos dá essa prorrogação da vida aqui, para que a nossa vida dê continuidade no céu. Só isso. Nós prorrogamos tempo, mas a maior graça diante da morte que não existe para o cristão, que é simplesmente a vida eterna. Agora, para aquele que está em desespero, no pecado, que quer um milagre, porque quando acontece o milagre ele some, né? Porque aconteceu o milagre. Mas aquele que entendeu que o milagre, ele tirou dele uma aprovação, e desta aprovação ele entendeu o que é o amor de Deus, e ele viu que a maior graça está no céu, e que ele se coloca na presença de Deus e entrega a sua vida, ele consegue enxergar com os olhos da fé um novo olhar diante de todo o mover espiritual. O que é abraçar a cruz é se entregar de todo o coração, de toda a sua alma, contra o pecado, e abraçando a graça da vida eterna, que é viver na graça, viver na luta, viver nas batalhas com Deus, segurando em suas mãos e deixando Ele nos conduzir, não murmurando, simplesmente louvando a Deus em todos os momentos. É difícil? Não é fácil para quando o nosso coração está
sem o entendimento espiritual. Mas quando nós abraçamos o verdadeiro sentido da fé, nós começamos a enxergar de uma forma diferente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria, como a gente sempre faz. Pai nosso que estais no céu, santificado